Olá, tudo bem com vocês? Começo o vídeo tomando meu mate com vocês por aqui. Espero que o barulho da chuva não atrapalhe o vídeo. Tá chovendo muito aqui, mas foi o tempinho que eu consegui vir gravar. Terminei agora em uma reunião com o pessoal da escola sobre Feira de Ciências e aproveitei que eu tava sentada por aqui para já vir conversar um pouquinho com vocês. Essa semana não entrou vídeo, essa semana que eu estou gravando não entrou vídeo, porque a vida veio derrubando, né? Veio bem intensa. E aí eu vim falar um pouco sobre um assunto que eu acho que às vezes a gente tem vergonha de falar. E pra mim, por muito tempo eu acho que eu tive vergonha e hoje tá mais tranquilo um pouco. Até mesmo porque eu aprendi a me reconhecer, que seriam as crises de ansiedade. Primeira vez que eu tive crise de ansiedade foi em 2020, no período da pandemia. Aquela vez eu não sabia o que era. Para mim foi bem difícil identificar e entender o que era. Passado ali o 2020, 2021, eu tive crises bem mais intensas e bem mais severas, que eu precisei me afastar do trabalho, porque era muita pressão naquele período da pandemia, com as aulas em casa, e a gente estava de reforma aqui da casa, juntou tudo, embolou tudo e foi uma loucura. E aí, desde lá, é aquela coisa assim, depois que te dá a primeira crise, parece que desencadeia por qualquer motivo. E aí, esse ano, começaram de novo. Começou as crises de ansiedade novamente, principalmente, assim, por problemas de saúde da família. Minha mãe precisa fazer uma cirurgia e é uma coisa que me preocupa. Eu acho que uma cirurgia sempre preocupa as pessoas. E aí, somado a isso, a loucura que está sendo trabalhar em escola ultimamente, porque o serviço do professor tá muito difícil, tá muito complicado, tá muito desafiador. Não é só reclamação dos professores, tá muito desgastante. A burocracia é imensa, as novas dificuldades que se tem em sala de aula são inúmeras e a gente não tem preparação para isso e a gente não tem suporte para isso na maioria das vezes. Junta tudo isso, mais família, mais casa e as crises de ansiedade começam. Há umas 2 semanas atrás foi assim bem marcante, né? Porque fazia muito tempo que eu não sentia assim. Eu fui dar aula de noite, entrei no carro e eu não conseguia sair com o carro. Coração acelerado, a dormência no corpo, uma sensação muito ruim. Dei uma paradinha no vídeo, nem lembro o que eu tava falando, porque eu fui receber uma entrega. Comprei umas camisetas pro Otávio, da Shein, porque ele tava bem mal de camiseta. E aqui faz muito frio e sempre tem que botar uma camiseta por baixo. E aí eu peguei umas lá da Shein. Ó, gostei. Boa, não é fininha, não é quase transparente. Peguei umas esses dias que eram quase transparentes. E é Shein brasileira, então não tem imposto. Acho que eu paguei R$80 em 3 camisetas. Ó, e eu achei bonitas, né? Ó, a gente... Ó. Cadê a outra? Essa aqui é a que mais vai gostar. Ele gosta de uma camiseta preta. Ó. Essa preta que ele disse que ele vai mais gostar, ela é meio transparente. Ela é fininha. As outras duas, a qualidade é muito boa. Essa aqui, ela veio uma qualidade um pouquinho inferior. Mas essa daqui, eu achei ela bem grossinha. Essa aqui também. Então, aqui, cadê? Essa aqui também. A criança estava precisando de roupa. Meu pré-adolescente, que ele espicha muito. Cresce muito rápido, muito rápido. E aí ele tava precisando. E eu comprei esses dias. Eu odeio ir em loja pra comprar. Deixa eu só fechar aqui. Eu odeio ir em loja pra fazer compra. Vocês não têm noção como eu não gosto disso. E aí, dessa maneira, por eu não gostar de ir em loja, eu gosto muito de comprar da Shein, da Shopee, pesquiso entre uma e outra. Tô sempre ali. Mas voltando ao que eu tava falando, antes de eu precisar atender a porta, eu tive então crise de ansiedade bem forte. E foi numa noite antes de eu ir dar aula. Eu entrei no carro e começou o coração acelerado, aquele aperto no peito, aquela sensação de mal-estar. Aquele dia eu fui pra aula e foi bem difícil de trabalhar. Eu acho que eu só fui porque eu tinha prova marcada, porque senão talvez eu nem fosse, porque eu tava muito ruim. Aí no outro dia eu acordei
com aquela sensação ruim, e aí eu não fiz nada, mas não porque eu não quisesse fazer nada, porque eu não conseguia, assim, fazer, parecia que eu tava amarrada. Respirei fundo, né, fiz meu devocional e deixei, assim, o que eu podia deixar livre. Aí, claro, vem os compromissos com as crianças e trabalho, isso e aquilo, cumprir meus compromissos. Porque parece que quando vem as crises de ansiedade, a gente trabalha, mas trabalha como se fosse anestesiado. Tu vai, tu faz as coisas e aquilo não é a mesma coisa que quando tu tá bem. E aí, pra completar, assim, nessa semana específica, agora, né, veio mais claro onde eu tinha parado antes, né? Na noite que deu minhas crises de ansiedade, eu tinha prova pra uma turma, e na outra turma eu tinha alguns alunos de atestado que fizeram prova depois, e aí tive problemas com aquela turma. Aí aquilo ali assim completou. No outro dia eu cheguei em casa, tava bem ruim, preparei aula, fechei notas, fiz o que eu tinha que fazer. No outro dia tinha reunião na escola e foi assim uma reunião muito difícil. Aquele dia eu saí da escola assim com uma sensação de que, sabe, queria desistir, queria abandonar. Era essa sensação que eu tinha, era essa. Mas tinha aula de tarde na outra escola e tinha entrega de boletim, eu não podia faltar. Almocei correndo, fiz tudo na minha correria, fui pra entrega do boletim, aí chega lá, os pais vêm conversar com a gente. E aí, assim, alguns pais agradecem pelo trabalho que tu faz, pela dedicação que tu tem com os filhos deles, e aquilo ali parece que deu uma amenizada. Aí, no final de semana, eu tinha um aniversário, no sábado a gente foi no aniversário, passei o dia sem tocar em celular, sem fazer nada. Aí a gente veio pra casa e no outro dia eu tinha serviço pra fazer e eu pensei, não vou fazer. Fui pra fora com as crianças de novo, fiz bastante crochê, aliviei minha mente e aquilo ali parece que me estabilizou. Quando as pessoas me falam da minha manta do tempo, que eu sou louca, que isso, que aquilo, eles não entendem como é que funciona aqui dentro. Porque pra mim é como se eu estivesse tirando toda a angústia, todo o mal-estar que eu sinto lá dentro e colocando nos pontinhos do crochê. Então, quando eu tô com muito peso, muito carregada, se eu conseguir me sentar e ficar fazendo crochê, ou sem barulho nenhum, ou então só com o som da televisão, que eu boto um filme daqueles que eu já vi 1 milhão de vezes, só pra ter um barulhinho, e ficar ali fazendo o que me faz muito bem. E me alivia. Só que a gente não pode normalizar as crises de ansiedade. A gente não pode normalizar a pressão que o mundo tem colocado em cima da gente. E aí eu tô lendo um livro que eu acho que eu não mostrei aqui ainda. Se eu mostrei, eu estou enganada, que é esse livro aqui, A Geração Ansiosa. E ele fala da geração depois da minha, porque eu sou da geração, até anotei aqui no post-it, eu sou da geração dos millennials, nascida entre 81 e 95. E a geração Z, que é nascida depois de 95, é a geração que cresceu com as redes sociais e o quanto que as redes sociais têm influenciado na ansiedade e na depressão dos jovens que nasceram a partir de 95 e que eram jovens a partir de 2005, na época do uso da internet. Só que aí tem outro porém, nós somos millennials nascidos lá, eu nasci em 84, e a gente precisa dar conta desse geração Z, dessa geração na sala de aula. E isso nos enlouquece. Isso nos deixa surtando. E aí a gente, como professor, estuda o que seria o correto de se fazer, só que os pais não, e os pais empurram a responsabilidade para nós. Então, eu acho que tem que começar uma discussão na sociedade de uma forma geral sobre este tema e sobre como prevenir a ansiedade das crianças, dos jovens, dos adolescentes e o como isso se reflete nas gerações que estão trabalhando com essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e esses adultos. Porque essa geração ansiosa tá hoje na universidade, tá hoje na sala de aula, e a minha geração tá precisando lidar com eles e com toda a sobrecarga, além disso que vem. Então é bem complexo, é muito complicado tudo isso. E a gente, eu acho que tem que ir arrumando meios de lidar com estas crises de ansiedade.
a gente tem que achar meios de fazer isso ser mais leve para nós, e é difícil. É muito difícil da gente achar estes meios de tornar isso mais leve, porque não é leve. É muito pesado, é muito difícil. É cada dia um desafio maior do que o outro. Os desafios, eles vão se somando, as dificuldades, elas vão se somando, e a mente da gente vai sobrecarregando. Então, dentro de tudo isso, de toda esta loucura, eu montei um cronograma de desopilar da minha vida. Então, eu vou tentar todas as manhãs, assim que eu acordar, antes de fazer o café, fazer meu devocional, meu tempinho de devocional, e ler nem que seja 2 páginas de um livro. Tô lendo desse porque é um assunto que eu gosto muito e me faz muito bem ler e aprender mais. Isso aqui não me deixa ansiosa. E aí eu tenho meus 15 minutos pelo menos de leitura, meus 5, 10 minutos de devocional. Depois do almoço, eu almoço, eu limpo a cozinha, e sempre que eu puder, quando eu não tenho a primeira aula da tarde, que aí, quando eu tenho a primeira aula da tarde, eu entendo que não vai ser possível, embora eu vou tentar me organizar para conseguir, mas eu limpo a cozinha, eu lavo a louça, eu vou me sentar em silêncio, sem TV, sem celular, sem nada, 15 minutos de crochê. E no final da noite, depois de limpar a cozinha e tudo, eu quero ver se eu consigo implementar um tempo sem telas aqui em casa, no geral, da gente jogar um jogo. Esfriou o mate. Enchi, fiquei falando. Da gente jogar um jogo, ou um jogo de tabuleiro, ou um jogo de cartas. A parte da leitura de manhã, essa semana eu comecei, meio capenga, mas comecei. A parte do crochê, depois do almoço, eu quero ver se eu começo semana que vem. Tentar essa semana, senão semana que vem. A parte dos jogos ainda não comecei, mas eu vou esperar passar agora o aniversário do Otávio, que aí eu acho que eu vou ter mais tempo e eu consigo fazer. Mas a gente precisa cuidar da nossa mente. E cuidar da nossa mente é fazer coisas que nos esvaziem dos problemas. Para mim, a leitura, o crochê, o tricô e um tempo em família me fazem bem. E eu vou tentar colocar eles em momentos diferentes do dia. Além disso, faz um tempo que eu não trabalho no final de semana. Eu não faço nada de escola sábado e domingo, mesmo que na segunda-feira, que é meu dia de hora de atividade, esteja tudo uma loucura, mas eu não trabalho mais sábado e domingo. E isso é outra coisa que eu quero conseguir manter. Mesmo que durante a semana eu enlouqueça dentro de tantos compromissos e de tantas coisas a fazer, o meu sábado e domingo eu quero continuar preservando. E eu acho que a gente tem que ter esses momentos. Claro que sábado e domingo eu trabalho na casa, eu limpo a casa, eu lavo roupa, eu faço tudo que tem e que envolve a casa. Mas a questão trabalho, de compromisso, serviço, não. Essa daí, não. E aí, assim, eu tô tentando encaixar coisas que eu gosto de fazer nesse meio tempo. E das coisas que eu gosto de fazer é gravar os vídeos. Então, eu quero pegar, tipo assim, um turno da semana que eu tenha disponível, que eu tenha, assim, que eu consiga encaixar ali dentro, não um turno inteiro, mas uma horinha ali dentro desse turno, pra mim poder gravar os vídeos. Tanto os vídeos aqui pro canal, como pro canal de finanças, como vídeos de artesanato. E aí eu tô com alguns projetos pros vídeos de artesanato, porque como eu comentei no início, a mãe precisa fazer uma cirurgia, e aí eu quero tentar ajudar ela financeiramente. Só que de uma forma que ela não sinta que eu tô pegando do meu dinheiro para dar para ela. Então eu quero fazer assim um curso de artesanato, de crochê para vender. Especificamente todo o dinheiro vai para ela. Eu quero fazer de repente uma rifa de algumas peças minhas de crochê para também encaminhar o dinheiro para ela. Então eu tô pensando algumas coisas assim para fazer outras formas de conseguir juntar um dinheiro e ajudar ela sem que ela se sinta um fardo para nós. Porque tem tudo isso, né? A questão de achar assim, é eu que vou fazer a cirurgia, é eu que preciso de dinheiro e os filhos estão se sacrificando para me dar este dinheiro. Então eu não quero que ela tenha essa sensação. Eu quero que ela entenda que foi uma outra forma de ajudar ela. Essa rua
fogo tá difícil hoje. Mas então era isso. Hoje eu vim falar de tudo um pouco, mas falar um pouco sobre a questão da saúde mental. Né? Eu acho que agora eu achei a palavra correta que eu não achei no início do vídeo, mas o papo hoje era sobre saúde mental e como a gente precisa cuidar da nossa mente. Espero que vocês estejam cuidando da mente de vocês, estejam cuidando da saúde mental de vocês e que todos estejam bem e se cuidem. A saúde mental, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser preservada. Aqui dentro é o que comanda todo o nosso corpo. E se a gente não cuida bem aqui, reflete em outros lugares também. Um abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau!